Augusto Nicodemos diz que Israel não é mais o povo de Deus e que essa guerra que está acontecendo lá não tem nada a ver com volta de Jesus. Será que isso é verdade? Nós vamos comentar e assistir esse vídeo aqui porque tem muita coisa boa pra gente comentar sobre isso. Bora lá pro vídeo, mas antes, like, se inscreve e tamo junto. Bora lá. Para algumas pessoas, o que está acontecendo em Israel é cumprimento de profecias. Mas a posição escatológica que eu tenho, que é o amilenismo, não considera mais Israel como tendo ainda algum papel dentro da história da redenção. O que Deus tinha para fazer com os judeus e com a nação de Israel, ele já fez. Agora, o seu povo não é mais a nação de Israel, mas são todos aqueles, inclusive judeus, todos aqueles de todas as nações que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, eu não creio que esses acontecimentos recentes em Israel, eles tenham qualquer significado profético, porque o que havia de profecia a ser cumprida com relação a Israel, Deus já fez. Deus já fez. E agora nós vivemos no tempo da igreja, o povo de Deus, o único povo de Deus, composto de pessoas de todas as nações que creem no Senhor Jesus. Cara, toda vez, e olha que essas vezes são várias, né, porque Israel vive em guerra, que Israel tá em guerra, vem essa discussão, né, se Israel é ou não o povo de Deus, se isso é escatológico ou não e tal. Sempre vem essa mesma discussão, todas as vezes. Porque o público evangélico, eles pegaram Israel e eles transformaram essa nação na nação que Deus tem um carinho especial, que Deus ele gosta mais de Israel do que do restante do mundo, que ali é a Terra Santa, que Israel tem ali algo diferente de Deus ali. O povo evangélico idolatra Israel de um jeito muito grande. Você vê nas igrejas aí, pastores evangélicos que usam aquele negocinho na cabeça que o judeu usa aquelas roupas de sacerdote, aqueles negócios, Arca da Aliança, bandeiras de Israel. Então, a igreja evangélica ama Israel. E quando acontece qualquer coisa em Israel, Israel hoje acordou 3 graus mais frio do que era para acordar. O povo já fala, meu Deus, o sinal que Jesus está voltando. Sendo que o que o Augusto Nicodemos falou, por mais que eu seja milenista também, então eu não concordar com ele é meio difícil, o que o Augusto Nicodemos disse é a mais pura verdade. Que o que está acontecendo lá não tem nada a ver com volta de Jesus, com escatologia, com nada disso. O povo acha que Israel é o relógio de Deus do mundo. Caraca, meu Deus, que Israel é o relógio de Deus do mundo, que o que acontece lá, a gente tem que ficar de olho, porque o que acontece lá é algo, meu Deus, não tem nada a ver isso. É a coisa mais óbvia que existe, no fato de que Israel não é mais o povo de Deus, e que Deus não tem mais nada para realizar com Israel, tudo agora é com a igreja. E uma das coisas mais óbvias que existe na Bíblia, a gente vai ver aqui alguns textos, eu vou ir com bastante cautela, porque vai ter muita gente que vai discordar de mim, vai ter muita gente que concorda que Israel é o povo de Deus e que Deus tem algo de diferente com Israel, né? Mas eu vou mostrar na Bíblia aqui pra vocês que o povo de Deus não é Israel mais, é a igreja. Primeiro Romanos 9, 6, 8 diz, né? Nem todos os descendentes de Israel são Israel, isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então nem todos que são de Israel são de fato o Israel de Deus, porque o Israel de Deus é a igreja, o Israel espiritual. Nós somos a nação santa, nós somos a nação eleita de Deus, nós somos sacerdócio real. A igreja de Deus é o povo de Deus e não Israel. Por qual motivo? Pelo motivo mais óbvio, porque Israel rejeitou Cristo Jesus. Pronto. Simplesmente isso. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 16, Cristo derrubou a barreira entre judeus e gentios, criando um novo homem em Cristo Jesus. Ou seja, essa distinção que existia, né, entre gentio e judeu foi derrubado e tudo se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. O muro que separava isso já não existe mais e hoje todos nós que confessamos o nome de Jesus, Israel não confessa, mas todos os que confessam o nome de Jesus são povo de Deus. E quando eu digo Israel não confessa, mas existem exceções, existem israelitas que podem se converter. E se eles se converterem, largarem o judaísmo, né, as práticas judaicas, e se voltarem a Cristo, aí então eles vão ser povo de Deus. Mas enquanto eles não são, enquanto eles acham que
seguir todos os ritos judaicos vai dar a eles salvação, eles não são povo de Deus. Porque Paulo cansou de falar que o que traz a salvação, a regeneração, a justificação, não é o cumprimento da lei judaica, mas é receber Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí então você passa a ser salvo e povo de Deus. Então, o que acontece em Israel é o que acontece desde que o mundo é mundo. Israel está em guerra, Israel trava batalhas desde que o mundo é mundo. E também o povo acha que aquele Israel que existe hoje, com aquele governo de Israel que existe hoje, é o mesmo governo, é o mesmo Israel que existia há 2000 anos. Não é. Beleza? Aquele povo não é o povo de Deus porque eles rejeitam a Cristo Jesus e eles não são o mesmo povo que existia há 2000 anos atrás. Já mudaram muito, eles apostataram da fé há muito tempo. A nação de Israel e uma nação muçulmana ou que acredita em outro Deus, para Deus é a mesma coisa, meu querido. Não se engane. Não vai achando que um país muçulmano, Deus condena eles, e Israel, Deus não condena. Não, meu amigo, todos os dois para Deus são apóstatas. Todos os dois para Deus são filhos da ira, da desobediência, são filhos do diabo. Não se engane, meu querido, não se engane. Tanto o muçulmano quanto o judeu rejeitou a Cristo Jesus. Todos os dois rejeitaram a revelação de Deus em Cristo Jesus e todos os dois, se não se converterem a Cristo Jesus, irão para o inferno. O judeu, o muçulmano, o macumbeiro, para Deus, meu amigo, é tudo a mesma coisa. Vão todos para o mesmo inferno se não se converterem a Cristo Jesus. Então, não se engane, não acha que o que está acontecendo em Israel é um cumprimento de uma promessa, não. Todas as promessas que existem na Bíblia que vão se cumprir na vida da igreja. Em Israel, o que era para ser cumprido já foi e eles rejeitaram. O que era para se cumprir em Israel já se cumpriu. Cristo veio, né, revelou-se a eles e eles rejeitaram. E nós, gentios, aceitamos. Então nós agora fazemos parte do povo de Deus. Como que uma nação que rejeita o Filho de Deus vai fazer parte do povo de Deus? Isso não existe em lugar nenhum, meu amigo, tá ligado? Eles não são povo de Deus, tá ligado? Essa guerra que aqui tá acontecendo é uma das milhares de guerras que Israel travou e vai continuar fazendo. Não vai ser a última, não é a primeira e não vai ser a última. Pode ficar despreocupado. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo eleito de Deus. Nós somos o sacerdócio santo. Nós somos a terra santa. Nós que aceitamos a Cristo Jesus. Nós somos a terra santa, não é Israel, beleza? Eles são uma nação apóstata, eles se desviaram do caminho da verdade, eles não aceitaram o Filho de Deus e por isso eles não são o povo de Deus. É uma coisa básica, é uma coisa óbvia, é uma coisa simples de entender, mas que muitos cristãos, por serem idólatras, idolatram Israel, não aceitam, mas é a grande realidade, beleza? Então Israel não é o povo de Deus, nós que somos, e você que durma com essa se você não conseguir acreditar, mas é a grande verdade. Tamo junto, é nóis.